25 de novembro de 2025, são 17h05. É o dia dos 5, então, que maravilha! E aí, vocês estão prontos para mais essa jornada? Programa especialíssimo hoje e eu já vou de cara aqui, já estou falando de futuro, tá? Mês que vem, anota, presta atenção, 4 programas em sequência, todos, sem exceção, programas especiais 2026 e um pouco mais, tá? A gente vai falar um pouquinho mais. Os 3 primeiros são todos de 26, o último programa é um especial, vai ser um especial de fato e a gente vai extrapolar 2026 aí por mais alguns anos. Então não perca, são programas muito especiais, tá? Onde a gente vai falar muito de futuro, o que é muito importante, tá? Como sempre, eu vou começar aqui a nossa brincadeira do dia, agradecendo as mensagens maravilhosas. A rádio acabou não separando perguntas dessa vez, mas eu vou nominar todo mundo que mandou mensagem aqui, mensagens que a rádio escolhe e seleciona aqui, tá? O Lucas Almeida de Ipanema, aqui do Rio, Mariana Costa de Copacabana, também do Rio, Ricardo Santos de Botafogo, Rio de Janeiro, Fernanda Lima, Santa Teresa, aqui pertinho, Carlos Mendes Lapa, aqui do lado. Vamos lá. Aí tem o pessoal de fora também, Inês Pereira, de Alfama, em Portugal, Pierre Dupont, Montmartre, esse está sempre com a gente, Pierre, ó, beijo no coração. Giulia Rossi, Trastevere, na Itália. Emily Johnson, Manhattan, Estados Unidos. Daniel Oliveira, Bairro Alto de Portugal. Sophie Lorrain, da França, Le Marais, eu acho que é assim que fala. Marco Bianchi, de Navigli, na Itália. David Smith, esse também está sempre aqui com a gente, David, gratidão. Ana Martins, de Portugal, do Chiado. E Chloé Moreau, Saint-Germain-des-Prés, na França. Muito obrigado pelas mensagens de carinho, vocês são muito especiais. Gente, o programa é meu, mas ele é feito para vocês, tá? De verdade, eu faço, tudo que eu faço aqui é pensando em você que está aí me assistindo, e aí por conta disso, e por conta da gente estar numa energia muito boa, eu hoje decidi falar de Sagitário. É um signo assim, a gente costuma dizer o signo mais bombado do zodíaco, em todos os sentidos, porque, vamos lá, eles são nascidos habitualmente, não é matemática exata, vocês que me ouvem já sabem disso, eles habitualmente nascem entre 22 de novembro e 21 de dezembro. Mas esse 22 de novembro pode esticar 1, 2 dias para trás, esse 21 de dezembro pode esticar 1, 2 dias para frente. Para saber com exatidão, já falei, tem que fazer o mapa, tem que fazer a conta. Às vezes você acha que é uma coisa e é outra e está por fora. Mas por que ele é bombado? Porque o regente é Júpiter, gente. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. E pasmem, ele tem 2,5 vezes a soma de todos os outros planetas, de tão grande que ele é. Então isso é o que dá esse gigantismo a esse signo. São pessoas expansivas, são pessoas otimistas, são aventureiros. Então é um povo maravilhoso, de verdade. E aí eu decidi falar, porque essa energia vai estar no ar pelos próximos 30 dias aí nos acompanhando, o que é maravilhoso. Lembrando sempre, todo mundo, você que está aí me ouvindo, tem Sagitário e tem Júpiter no mapa. Então, onde ele mora no mapa é onde ele dá essa tendência de amplitude, de crescimento, a possibilidade de você, inclusive, extrapolar limites dentro dessa circunstância de Sagitário, tá? O regente é Júpiter, é um signo, é o nosso mutável do fogo, tá?
Todo signo, ou ele é mutável, ou ele é fixo ou é cardinal. É o que dá a energia ao signo. Os mutáveis, como Sagitário, é aquela pessoa mais inquieta, ela não para quieta, ela tem sempre uma ideia nova, quer sempre ter uma atitude nova, ela está em constante mudança. Inclusive, é o signo da maioria desses mochileiros profissionais que vivem pelo mundo aí. E não é só mochileiro, não. Se você tem um Júpiter, um Sagitário muito forte no teu mapa, principalmente no trabalho, pode perceber, é um trabalho onde você viaja muito, ou onde você tem muito contato pelo mundo. Isso é inevitável, tá? É o que extrapola a fronteira. O Saturno de Capricórnio é o que limita a fronteira. O Júpiter do Sagitário é aquele que extrapola a fronteira. Então são pessoas interessantíssimas e são, olha, lembra da escola? Sabe aquele amiguinho que fazia o bolinho lá no fundão e ele não conseguia ficar quieto e fazia piada com os amiguinhos, fazia piada com o professor, fazia piada com todo mundo? Sagitário, pode ter certeza. E se não era Sagitário, o ascendente dessa criatura era Sagitário. Que ele é aquele que toca o rebu. Na hora do recreio é o primeiro para sair, é o primeiro que leva a bola, vamos jogar bola no recreio, é o cara da agitação, é o cara da brincadeira, é o cara que faz a piadinha, às vezes na hora errada, mas ele não vai perder a piada em hipótese nenhuma. E aí o mais interessante é que ele é tão agregador nessa coisa, que ele é capaz de virar para você, vamos lá, o lado luz do Sagitário, que é seu amigo, um amigo de verdade, tá? E você está acima do peso. Ele, como amigo de verdade, vai virar para você como amigo, lado luz, tá? Fulano, você tá meio gordo, hein? Desculpa o termo, gente. Mas é assim que diz mesmo, você tá meio gordo, você devia de olhar para isso aí, que não sei quem, ainda faz a piadinha, ó, hoje você não tá no meu time não, você está acima do peso e vai atrapalhar lá o meu time e não vai jogar não. O lado sombra para essa situação é que você mal chegou, você já deu oi de longe e ele manda para a turma, lá vem o gordão, o gordão chegou. É essa pessoa. Só que na verdade ele não faz isso por mal não, tá? É o signo da sinceridade, às vezes um pouco excessiva, mas é aquele amigo que vai ser sincero com você o tempo todo, ele vai te dizer a verdade. Doeu? Ah, que peninha, vai fazer piada com isso. Porque ele é o sincerão da turma, ele é aquele amigão sincerão da turma, ele não quer saber de jeito nenhum, mas em compensação é aquele amigo, você está na roubada. Se você tem um amigo em Sagitário, ele vai te tirar da roubada, e se não te tirar da roubada, ele vai resolver o seu problema. Ah, você está com um problema X, Y, Z? Vem comigo que a gente vai resolver. Ele é esse amigo. Então são amigos muito valorosos, muito leais, e é sempre bom ter alguém de fogo por perto, né? O fogo é o que anima, é o cara que anima a festa, é o cara que vai contar piada a noite toda. E o mais engraçado, sagitariano típico é inimigo do fim. Você está dando uma festinha, são 3 da manhã, metade já foi embora, a outra metade está caída morta lá no cantinho, ele está dançando, ele está cantando, vira para todo mundo, não convido mais vocês não, gente, que é isso, vocês estão tudo cansadinhos, a festa mal começou, porque é assim mesmo. Para eles, o limite é não ter limite, essa é a mágica desse povinho maravilhoso. E já vi 2 ou 3 entrevistas, eu não vou aqui dar nome, eu vi 2 ou 3 entrevistas de pessoas que entendem um pouco de astrologia ou que se interam, principalmente famosos, tá? Quando a gente está falando de entrevista, aí eu vi entrevistas em rede social, em TV, de gente que... quando é que você pretende ter filho? Sei lá, um casal, qualquer coisa assim. A gente está planejando e não sei o quê, mas a gente quer um filho de Sagitário. E é muito curioso. Muita gente que eu conheço, muita gente famosa, quando pensa em filho, pensa num filho de Sagitário. Por conta dessa energia mesmo, tá? São pessoas muito solares, são pessoas muito
muito interessantes, como pessoas mesmo, elas estão sempre para cima e topou o pé, machucou, não foi nada, arrancou um pedaço do dedo, aí vão embora, a vida que segue. E eles são assim, são essa maravilha. Por isso até que eu me prendi, né? E aí lembrando, obviamente, todo mundo, sem exceção nenhuma, tem Sagitário no mapa, tem o Júpiter no mapa, em algum lugar do teu mapa ele está aí. E aí é saber fazer uso dessa energia na tua vida, tá? E a lista de famosos que eu separei aqui de Sagitário, gente, é incrível, porque assim, fazer uma comparação, signos de fogo, né? Vamos comparar Leão com o Sagitário, são signos de fogo. O Leão é aquele que quer e precisa aparecer. O Sagitário é aquele que aparece, faz toda a diferença. Então a gente tem uma lista de famosos mesmo, pura e simplesmente e com certeza absoluta, porque tem esse Sagitário ali dando essa amplitude, dando esse empurrão, esse fogo, esse charme, tá? Então olha só, lista de Hollywood, hein? Se segura na cadeira aí, tá preparado? Obviamente eu vou começar pela minha musa, Scarlett Johansson, que eu acho assim, a musa das musas, desculpe, foi mal, Scarlett Johansson, Sagitário. Mas eu vou dar um desconto para vocês, porque o Brad Pitt também está em segundo lugar nessa lista. Ele é bonitão, ele é o cara, Brad Pitt, Sagitário. Jane Fonda, que é de outra geração, Ben Stiller, Mark Ruffalo, que é o atual Hulk dos Vingadores, Jake Gyllenhaal, Kate Holmes, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson. Olha a turma que está aqui. É uma turma que vai longe, é uma turma premiada, está sempre no ar, está sempre no cinema, sabe? É gente que aparece, é isso. No mundo da música, se prepara, se Hollywood está bombado, o mundo da música explode, é uma explosão. Vamos lá, Taylor Swift, Britney Spears, Miley Cyrus, Jay-Z, Billie Eilish, Christina Aguilera, Emily, Vanessa Hudgens e o Thiago York. Turma da pesada, faz música de primeira qualidade. E aí a gente tem outros famosos, a lista não acabou não, vamos lá, famosos da TV. Adriana Esteves, Thaís Araújo, que hoje está em dose dupla aqui, mas a gente vai chegar lá, Débora Seco e Vera Fischer. Famosos da TV, não, atrizes, né? Agora famosos da TV, Angélica, Fernanda Gentil, essa é uma geminiana típica, Eliana, Ana Paula Padrão, Juliette do BBB, comediantes Maurício Meirelles e Rafinha Bastos, e temos aí ainda outras personalidades, como a Érica Hilton, deputada federal, transgênero, parabéns pelo trabalho, aliás, Hugo Gloss, GK, Kylian Mbappé, da França, jogador de futebol, o nosso famosíssimo Eric Jacão, uma lenda viva das cozinhas, o pesadelo de todo mundo, e uma figura que está em voga, o nome dele está na boca de Matilde, meu xará, Alexandre de Moraes, que também é geminiano. É incrível como é que essa turma toda brilha sem fazer muita força, tá? O que é muito incrível, isso é que é muito incrível. E pode reparar, aquela pessoa que está na tua casa, está na tua festinha, você está num ambiente, você vê alguém ali se destacando, tem um Sagitário muito forte por ali. E aí, já que a gente está falando de Sagitário, a gente precisa lembrar que desde o dia 11 passado, a gente está com esse planetinha retrógrado, tá? E ele vai ficar assim até março do ano que vem, então é muito tempo, tá? A gente vai ficar aí uns quase 4 meses com ele retrógrado até o dia 11 de março, exatamente. Obviamente lá em março a gente lembra que ele vai voltar para o seu ritmo normal, mas assim como todo e qualquer planeta retrógrado, e a gente já falou dele aqui no programa,
Eu vou dar aqui 5 dicasinhas de coisas que não é bom fazer nesse período. É tudo bobagem, diferente do Mercúrio retrógrado, que tem um impacto muito maior na sua vida. Aqui são coisas de menor impacto, mas você podendo evitar é um pouquinho melhor, tá? Então, vamos lá. A primeira, se você está pensando dentro desse período, tá? Que vai de agora até março, a se matricular em algum curso de graduação, pós-graduação, principalmente pós-graduação, tá? Cuidado, que você pode se matricular, você pode começar o curso e ali bem no comecinho olhar para ele e dizer, não era nada disso, ou acabar descobrindo que, caramba, eu vou perder tempo e dinheiro aqui e isso não vai agregar nada, na verdade não era bem isso que eu queria, acabei escolhendo por impulso ou porque era uma escola que eu achei que era uma escola de excelência. Então, se puder evitar nesse momento fazer isso, é uma boa opção, tá? O segundo, aí são os excessos, tá? O segundo, nada de beber em véspera de compromisso importante. Então, se amanhã você tem uma reunião bombada na sua empresa, se amanhã você tem um compromisso de trabalho, se amanhã você tem um compromisso qualquer que você não pode deixar de cumprir, de honrar, não beba hoje, porque a energia desse Júpiter retrógrado vai fazer você querer beber um copinho a mais. Aí é um copinho a mais, quando você vê são 3 copinhos a mais, e aí Júpiter não tem fronteira, não tem limite, lembra disso? Aí, não, só a saideira, e a saideira não sai nunca. E aí acaba que você corre risco de no dia seguinte, se você se conseguir ir para o compromisso, você pode estar aí comprometido, com dor de cabeça, passando mal, qualquer coisa do gênero, tá? Então, se puder evitar também, deixa para beber depois da reunião, tá? Não tem problema. Terceira situação, se nesse período você já tiver viagem marcada ou qualquer coisa do gênero, porque afinal de contas ainda por cima é um período de férias, muita gente viaja, dependendo de para onde você vai viajar. Se você puder comprar ingresso de alguma coisa que você queira assistir, participar, um brinquedo, um parque, compra com antecedência. O risco de você não conseguir comprar no dia e na hora lá, achando, não, lá é moleza, lá é fácil, dá para comprar. O risco que você corre de não conseguir está maior nesse período, tá? O quarto cuidado, voltando para os geminianos mais clássicos, cuidado com as piadinhas, tá? A gente tende, às vezes, até quando está mais alegre, mais contente, mais soltinho, de vez em quando soltar uma piada ou outra. O problema é que nesse período essa piada pode primeiro não ter tanta graça assim, e outra, ela pode ser mal interpretada pelo grupo ou para o quem você está fazendo a piadinha, entendeu? Então assim, só cuidado na hora de fazer. Se achar que é uma piadinha que pode passar do ponto, não faz não, ou então diminui, faz de um outro jeito, tá? É só um cuidado para se ter, porque afinal de contas a gente lida com outro ser humano e às vezes o clima não tá bom, vamos evitar esse tipo de problema, tá? E por último, a quinta e última dica é o seguinte, é um período que não é muito bom você entrar e embarcar principalmente em grupos religiosos ou que estejam envolvidos com qualquer tipo de religião, tá? Por quê? Porque você pode se dar conta depois de já estar dentro do grupo, se meter no negócio, descobrir que aquele é um grupozinho de fanático que não leva a religião tão a sério assim, ou que extrapola um pouco, ou que está meio fora do rumo, e aí você já está no grupo, fica difícil de escapar, fica difícil de desprender daquilo. Então, por favor, é um último cuidado. Eu não estou dizendo para você não frequentar a sua religião, estou falando aqui de coisas novas que possam surgir para você, tá? Então é importante você estar ciente disso aí. Por favor, evite esse tipo de problema, tá? E aí, vamos lá. Você que está me assistindo aí, qual é teu signo? Você é de Sagitário? Você concorda com o que eu falei? Você discorda? Você não é bem assim? E também tem isso, tá, gente? Tem muito sagitariano
que não é tão assim Sagitário, porque ele tem lá outros signos, ele tem, sei lá, um ascendente de água, ou ele tem muitos planetas em signos de água, e aquele fogo fica meio apagadinho. Então nem todo sagitariano está ali bombando como bom sagitariano. Quem tem ascendente, às vezes, é muito mais sagitariano, porque o Sagitário está ali na casa 1, a casa da personalidade, então o cara é um Sagitário duplicado, vai imaginando. Mas e aí, gostou? Você concorda? Você discorda? Manda mensagem para cá, fala o que você acha disso. E aí a gente vai fazer essa brincadeirazinha todo mês, tá? A gente vai falar de agora em diante, a gente vai pegar o signozinho, que vai estar aquela energia do mês. E aí o que eu quero dizer com isso é exatamente isso. Primeiro, a gente está com uma energia solar muito grande, Júpiter grandão aí apoiando a gente. E é mágico ele vir nessa época do ano, porque é aquela época do ano onde a gente vai encontrar com os amigos, a gente vai confraternizar, a gente está mais soltinho, até os compromissos pesados a gente vai lá e encara até com mais rapidez, mais sagacidade, mais inteligência, entendeu? E aí se livra deles para poder continuar confraternizando. Então a energia é muito propícia para o período do ano mais propício ainda, tá? Então vamos aproveitar essa energia aqui, isso é maravilhoso, é uma energia muito boa mesmo, tá? Isso é sazonal, vai durar aí pelos próximos 30 dias, não 30, que a gente já está há uns dias em Sagitário, mas pelos próximos 28 dias a gente vai estar curtindo essa energia, vamos curtir do melhor jeito possível, tá? E aí, antes de chamar a primeira música, eu tenho aqui atendendo a pedidos. Foram muitos, tá? Muitos. Eu vou falar da tal da Black Friday, que eu falei lá no canal Cosmo Alma Oficial. Provavelmente você já segue. Eu fiz lá a propaganda do programa e eu vou ter lá uma Black Friday. E aí, por que eu decidi fazer? Eu normalmente não faço, tá? É a primeira vez, mas como também é a primeira vez que eu estou aqui na rádio, nas conversas de pauta e tudo mais, muita mensagem pedindo o que eu decidi fazer. De verdade, gente, eu vou fazer uma Black Friday especial, tá? Eu vou deixar aqui os meios de contato, o que eu quero oferecer para você que está aí me ouvindo. O preço é surreal, tá? Mas eu vou te explicar o que é. Você vai marcar comigo de fazer um mapa astral seu. Qual é o plus desse mapa astral? Primeiro, você vai se conhecer intimamente. Tem muita gente que acha que se conhece, mas não é bem assim. Então, o primeiro passo é se conhecer bem. Qual é o plus desse mapa? Como eu anunciei no início, os 4 últimos programas do ano, em dezembro, são todos voltados para 26, tá? E por que 26 é um ano tão marcante, tão especial? Porque o mundo vai dar uma cambalhota. E tá todo mundo me ouvindo dizer isso e tá achando que eu tô... Todo ano o mundo dá uma cambalhota. Não, dessa vez o mundo vai dar então uma dupla. Um duplo twist carpado com saída quádrupla, literalmente. E é em cima disso que eu quero oferecer esse mapa, que é um mapa especial, onde eu vou fazer a projeção para pelo menos o primeiro ciclo U, que vai levar 7 anos. Eu vou fazer uma projeção e um planejamento astrológico para você e para o seu futuro. Aí, se você está me ouvindo e diz, eu tenho 60 anos, acabei de aposentar, isso não serve para mim não. Poxa, mas meu filho, meu neto está no meio da vida, eu vou dar de presente para ele. Então, oferte esse presente para ele, que é muito especial. Porque quando eu digo que o mundo vai dar uma cambalhota, vai mesmo, muita coisa vai mudar. Principalmente voltado para trabalho e sociedade. E aí é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há alguns meses para cá e que aí eu estou ofertando como Black Friday mesmo. Então assim, vai estar menos da metade do valor e eu estou abrindo agendas especiais, tá? Dezembro, são poucas vagas em dezembro. Dezembro é um mês de confraternizar, um mês de Sagitário. Estou abrindo poucas vagas em dezembro
mas eu estou abrindo muito mais vagas em janeiro e fevereiro, até para aproveitar que é um período do ano que o ritmo diminui, as pessoas têm um pouco mais de tempo, e os mapas serão feitos comigo online, tá? Quem for do Rio de Janeiro ainda vai ter o prazer de ser online ao vivo. Quem não for do Rio de Janeiro, não tem problema, eles serão feitos online, você vai ter contato direto comigo, eu vou fazer a leitura do seu mapa. Não tem nada de mapa digital, não tem nada disso, é um mapa personalizado com projeção de futuro dos próximos 7 anos, que é o primeiro ciclo U. Mas a gente vai falar de ciclo U em dezembro, tá? Só para ofertar aqui a Black Friday. Então, quais são os canais? Para você que está ouvindo a rádio agora ao vivo, você está aí no aplicativo, você está aí no site, você pode mandar daí direto aqui para a rádio, que eu vou pegar o dia, a hora, porque as vagas são limitadas, então é só para quem chegar primeiro, tá? Pode ser que no próximo programa, na próxima terça-feira, eu já chegue aqui dizendo, ó, já lotou, não tenho mais, então aproveita a oportunidade. Mas você que está no aplicativo e na rádio, quer mandar daí agora, manda daí agora, não perde tempo, tá? Os outros canais, você pode falar no direct do Cosmo Alma Oficial, lá pelo Instagram, a equipe também vai receber, e eu vou dar prioridade sempre para os primeiros. E, em último caso, vocês já devem ter anotado aí, se não tem anotado eu vou falar, o telefone com WhatsApp do Cosmo Alma, tá? É o 21, DDD 21, 4107-8282, 4107-8282. As vagas são limitadas, essa Black Friday encheu o carrinho, acabou, eu não vou ter mais vaga, não vou ter mais como atender, então aproveitem a oportunidade, tá ok? Agora sim, vamos chamar a primeira música. A Dani já está com ela ali no ponto, já que a gente falou de Sagitário, a gente vai ouvir a Adriana Calcanhoto num projeto que ela lançou em 2004, que foi a Adriana Partimpim. A música chama Ser de Sagitário, então curta Ser de Sagitário. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil, o meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. E estamos de volta aqui na nossa Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou o Alexandre P., seu astroterapeuta, e aqui é o Cosmo Alma, seu programa de toda terça-feira às 17 horas. Hoje quase 1 hora a gente vai conseguir, não se preocupem. Muito bom. Hoje foi quase, gente, quase. Tem sempre um atrasinho, mas isso faz parte. O programa ao vivo é assim mesmo, tá? Antes de falar das previsões da semana, no nosso famoso segundo bloco aí, aniversariantes famosos, a gente tem 2 atrizes brasileiras. Engraçado, aquela lista todinha de Hollywood não tem ninguém fazendo aniversário hoje, tá? Só brasileiros. E aí, Thaís Araújo, dose dupla, faz aniversário hoje, e a Virgínia Cavendish também faz aniversário hoje. Foi aquela personagem que casou com Chicó, do Alto da Compadecida, para situar vocês. E o comediante Pedro Bismarck, que é o nosso eterno
Nesta Capitinga, da escolinha do professor Raimundo, também que faz aniversário hoje. Para todos eles, feliz novo ano. E aí eu tenho 2 parabéns especiais para dar hoje. Um é um grande amigo baiano de Itabuna, Jeff Bonfim, um artista absurdo, meu amigo. Olha, parabéns, feliz novo ano para você. E eu tenho um parabéns mais especial ainda, não é para o dia de hoje, mas eu quero aproveitar o programa de hoje, o aniversário é depois de amanhã, que é o meu amigo, meu irmão, meu sócio, Roberto dos Santos. Cara, sem você, vou dizer, a vida não ia ter tanta graça. Esse é o meu sagitariano predileto da vida. Olha, te amo, tá? Te amo muito, cara. Te amo demais. Mas o parabéns só depois de amanhã. Então fica quieto aí, espera, aguarde na disciplina, que na quinta-feira, obviamente, a gente se fala e tá junto. Tá bom? Então vamos à previsão da semana, que vai de hoje até domingo. As previsões da segunda-feira a gente só publica no Cosmoalma Oficial, no Instagram, tá? E aí a gente começa a semana com a lua nova. No meio da semana ela vai mudar de ciclo, ela vai para a lua crescente. E aí a gente vai falar de dia a dia, tá? Então hoje, terça-feira, a lua está nova em Aquário. Inclusive, eu estou com convidados aqui no estúdio, eles estão me prestigiando hoje, gratidão por estarem aqui. E eu, por mais que eu tenha me policiado, eu soltei aqui no meio do Sagitário um geminiano. E isso nada mais é do que essa lua em Aquário, porque chega Aquário, a cabeça já começa a ficar meio aérea, e é literalmente isso, tá? Você já começa a ficar um dia mais leve, mais aéreo, a sua mente começa a dar as primeiras devaneadas desse período de lua, tá? Mas, assim, hoje é um dia mais voltado para grupos, tá? Muito provavelmente você hoje teve mais trabalho em grupo do que individual ou em dupla, provavelmente, tá? Ou provavelmente também alguém de algum grupo que você faça parte já entrou em contato. Gente, vamos marcar a confraternização, o almoço, o jantar, a festinha de fim de ano, o encontro, com certeza absoluta, tá? É um dia já pouco produtivo, que a cabeça começa de fato a dar uma navegada assim, mental. Você está mais mental do que qualquer outra coisa, e de qualquer forma você vai usar um pouco mais desse tempo para dar atenção para esses grupos, mesmo que seja no trabalho, tá? Pode ter sido uma reunião em grupo, um chamamento em grupo, ou estamos fechando aqui o mote para o final do mês, aí reunião em grupo. Com certeza, hoje tem essa energia de movimento de grupo. Então dá uma olhada quando você puder no teu WhatsApp para ver se não tem, se já não criaram, como criaram no meu, algum grupo de almoço ou de confraternização de fim de ano, que o meu já está bem cheio desse sentido, tá? Amanhã a gente continua nessa lua nova em Aquário ainda, com esse ar meio leve, a cabeça já meio leve, mas a gente tem 2 novidadezinhas amanhã, tá? São 2, um trígono entre Vênus e Júpiter, e a segunda entre Vênus e Saturno, tá? É um dia meio que abençoado no que diz respeito a relacionamentos, de verdade. Amanhã é um dia muito especialzinho nesse sentido, tá? É uma quarta-feira que literalmente eu posso dizer aqui, o amor vai estar no ar, tá? Seja você casal ou não, mas o amor vai estar no ar nessa quarta-feira. Então, o único cuidado, Mercúrio está retrógrado, e vocês já estão craques, vocês me assistem aqui já há algum tempo e já sabem que Mercúrio retrógrado não é para começar nada oficial. Então também não é para... Você está flertando? Continua flertando, segura mais a onda um pouquinho. Aproveita o romantismo de amanhã, mas não pede em namoro amanhã. É isso que eu quero dizer. Não pede em namoro amanhã, não pede em casamento. O amor está no ar, mas segura um pouco esse amor, que não é momento de começar um movimento oficial nesse sentido. Aproveita a energia, tá? Mas assim, é um bom dia para estar junto, para fazer programa 2. Se você está querendo mesmo namorar, está flertando, convida para sair, convida para dar uma volta, vai num cinema, faz o programa 2. O dia está muito bom, tá?
porque esses aspectos de Vênus eles são bons para situar relações no começo, relações mais maduras e relações até com um certo desgaste de tempo. É um dia bom para todas essas relações, tá? Então, é um dia ótimo, inclusive, para relações mais antigas, você dá um restart, um upgrade, sei lá, descomprometidamente, faz um jantar, oferta para o seu pai um jantar, uma comidinha diferente, pede um delivery diferente, entendeu? Curte a dois. Amanhã é dia de curtir a dois, tá? E aí eu vou, já que a gente está com essa energia para amanhã, eu vou ensinar aqui, porque é um dia bom para isso, tá, gente? Eu vou ensinar aqui duas simpatiazinhas, duas que me vieram na cabeça, de chamar o amor. Você que é descompromissado, obviamente, tá? E que pretende ter um amor alguma vez na vida, ou que queira ter um amor, ou que está à procura, ou que está sempre à procura, tá? Não tem problema não. Vou dar duas receitinhas aqui. Uma mais tranquila de fazer, que é um banho de colônia. Colônia é uma plantinha, ela tem uma folhagem e tem a flor. Você pode fazer tanto das folhas ou tanto da flor, ou até dos dois, tanto faz. Não sei se onde você mora você conseguiria, mas o nome da planta é colônia, é um talo com umas folhas compridinhas, tá? E dá um cachinho de flor, é muito bonitinho. E aí é um banho de colônia para o Oxum, tá? E aí como é que você vai fazer esse banho? Você conseguiu a plantinha, maravilha, você vai pegar a folhinha, a florzinha, vai pegar uma vasilha com água, vai primeiro macerar com a mão aquilo, macerar bem, molha, macera, molha e já na intenção do amor, tá? Já com o coração aberto ali, chamando o amor ali. E vai macerando, terminou de macerar, pega aquela água, bota numa panela, fogão, ferve, você vai fazer um chazão daquela folhinha macerada, ferveu, desliga, se quiser coar até melhor, tá? Você vai fazer banho, pode coar, não tem problema. Coa aquela aguinha, leva para o banheiro, deixa no banheiro. Aí você vai tomar banho, banho normal. A partir de agora é como se fosse um banho de sal grosso, tá? Banho normal. Banho normal, lavou, mas já na intenção. Você está na intenção do amor aí. Já na intenção. Tomou o banho, lavou tudo, terminou. Aí você completa aquela águazinha, tempera, né? Com a água do chuveiro mesmo, faz um mexidão ali. E aí do pescoço para baixo, você vai se banhando, pedindo que esse amor chegue para você, tá? Essa é a primeira receitinha. A segunda receitinha é um pouco mais arriscada, porque é o seguinte, a segunda receita já tem um alvo, mas cuidado com o alvo, né, gente? Você não vai fazer um alvo que já tem um compromisso, não. Você vai fazer um alvo descompromissado como você, mas você tem um flerte, você já tem um alvo, você tem uma apaixonite, e você sabe que essa sua apaixonite está descompromissada pelo amor de Deus, tá? E aí é uma simpatia um pouco diferente, que você vai conseguir uma maçã, de preferência bem vermelha. Não importa se ela está doce ou não, que não é para comer, mas ela tem que estar grande, bonita e bem vermelha, uma maçã de amor mesmo, tá? Aí você vai pegar essa maçãzinha, a maçãzinha está aqui, tem que ter talento para fazer isso. Você vai pegar uma faquinha bem pequena, menorzinha que você tiver, você vai escavucar do talo para baixo, de cima para baixo na maçã, tirar o talinho para escavucar um buraquinho. Você não vai cortar a maçã, você vai tirar o talinho, vai o mais profundo que você puder, sem vazar do outro lado, tá? Você vai escavucar, tirar essa sementinha, vai abrir um buraquinho na maçã de cima para baixo. Aí você vai pegar um papelzinho, um papel pequeno, branco, você vai escrever o nome da pessoa que você tem em mente, que você está na mira, e por cima do nome dessa pessoa você vai escrever por cima, tá? Não é em cima nem embaixo, não, por cima. Você vai escrever o seu nome, vai enrolar, vai colocar dentro desse buraquinho da maçã, e aí você vai selar a maçã com mel. Você vai despejando o mel ali, se quiser ir dizendo o nome da pessoa, pode chamar, quero a pessoa como meu amor. Por isso que eu estou falando, cuidado ao fazer, porque não pode ser uma pessoa compromissada, pelo amor de Deus. Aí você selou com mel essa maçãzinha, e aí você vai com essa maçã e vai
colocar essa maçã no pé de uma árvore frondosa, uma planta frondosa. Se você tiver um parque perto de casa, melhor ainda, você vai lá, bota no parque. E aí está feita as suas 2 simpatias do amor para o dia de amanhã, que está muito propício, tá bom? Já na quinta-feira a lua continua nova, é o último dia da lua nova, só que aí já entra em peixes. E aí veja bem, se você já andava meio desanuviado dessa lua nova em aquário, na quinta-feira, rapaz, aí é que a distração vai tomar conta da sua mente, tá? É uma lua que vai fazer a gente pensar muito mais no futuro do que no presente, porque o signo de peixes é um signo sonhador nato, ele é um sonhador por natureza. Então essa lua nova, no último dia, ela vai te dar esse devaneio grande, tá? É assim, é um dia muito pouco produtivo. Na verdade, a semana toda é pouco produtiva, tá? É véspera de fim de ano, literalmente. É uma semana muito pouco produtiva e a gente vai se pegar sonhando muito, devaneando muito, tá? Então é assim, de verdade, tenta não ter que resolver ou tomar atitudes ou ter metas de trabalho para quinta-feira, que quinta-feira é um dia difícil de cumprir essas metas, tá? Se você puder, e a gente vai até finalizar o programa hoje falando disso, tá? Se você puder, se você tiver a oportunidade, de fato, se dê até uma folguinha nessa quinta, ou trabalhe mais folgado. Sabe aquele dia que você faz o dia descansado da semana, que o escritório é seu, você pode ir de bermudinha, de camiseta, mais desapegado? É um bom dia para isso se você ainda tiver que ir para o escritório. Tá? Se você de fato tiver que trabalhar, só fica atento, porque provavelmente o seu trabalho não vai ter tanta produtividade quanto você imagina, tá? De qualquer forma, é um ótimo dia para meditar e sonhar, principalmente acordado com o futuro, porque sonhar acordado é onde você mentaliza, visualiza e materializa na sua mente o que você quer para o seu futuro, tá? E normalmente esses dias são preciosos, então aproveite essa energia, tá? Curta esse sonho, curta esse sonho como se ele fosse um sonho real, tá? Ah, eu queria viajar. Então, se imagina viajando, sentindo o cheiro do lugar, pisando no lugar, vendo as coisas do lugar. É assim que a gente energeticamente cria a verdade desse movimento, entendeu? É um dia muito propício para isso, essa quinta-feira. Você, então, provavelmente vai estar menos produtivo e mais desse jeitinho. Mas aproveita o dia. Medita, sonha, aproveita, é um bom dia para isso, tá? Já na sexta, aí a lua muda, ela deixa de estar na fase nova, ela passa para a fase crescente ainda em peixes, mas a lua muda. Lembra do programa da lua que eu ensinei para vocês? Aí é uma lua já que começa a encher o copo, tá? Então ela aumenta demais esse escapismo mental de peixes. Se você na quinta-feira já estava meio assim, na sexta-feira você vai estar meio assim e mais assado, tá? Você vai estar com a mente lá em Nárnia, a vida está aqui na tua frente, você está lá em Nárnia, o que não é negativo, por favor, e não é mesmo. A gente precisa muito, às vezes, estar em Nárnia, a natureza nos ensina isso. Então, é um dia de menos produtividade ainda. E sexta-feira, né, gente? Pelo amor de Deus, vai imaginando uma sexta com essa configuração, já dá uma boa atrapalhada no que você precisar produzir e é natural, tá? E na sexta também a gente tem o fim da retrogradação de Saturno. Então, de todos os planetas que estão retrógrados, é o primeiro que volta ao seu movimento normal, tá? E aí, por conta dessa lua crescente em peixes ainda, a gente precisa na sexta, e é sexta, né? Dia de sair, dia de dar uma volta, aí tem um cuidado extra aí para todo mundo, tá? Cuidado com consumo de substâncias. Volta e meia eu falo disso e é importante falar disso. Sexta-feira dessa semana não é bom dia de consumir lícitos ou ilícitos além da conta.
Por quê? Por conta dessa lua crescente, né? O copo está começando a encher. E essa sua cabeça que está viajando, que está em outro planeta, que está em outro lugar, a tendência é que você potencialize e aumente o consumo dessa substância, e isso dentro de você vai te dar aí um princípio de overdose ou um bodezinho maior, tá? Cuidado com Boa Noite Cinderela também, é um dia muito propício para isso acontecer, tá? E eu tô falando até de chopinho mesmo, tá? Que tem gente que tem a medida, saiu, tomou 3 chopinhos, 4 chopinhos, ok. Mas nessa sexta-feira, por conta dessa energia, por conta dessa coisa mental toda, pode ser que você chegue ao 10º, 15º chopp, você nem se dá conta, tá muito bom, tá maravilhoso. E quando você se der conta, o bom e o maravilhoso já passou da conta e não era para acontecer. Então, perceba, né? Essa semana não é uma semana tão produtiva assim. É uma semana para tentar evitar compromissos mais severos de trabalho. Sabe aquela coisa, eu tenho que entregar o relatório, porque é a última semana do mês, eu sei que é a última semana do mês. Tenta se planejar, tenta ver como é que você consegue fazer isso, tá? É provável que talvez nesse mês em particular você até extrapole prazos de compromissos, principalmente de trabalho, tá? E não consiga cumprir por conta disso. É normal. Ninguém vai morrer por causa disso, mas é só um alerta para vocês ficarem sabendo dessa energia da semana. No sábado, a Lua vai estar crescente, ela vai estar crescente pelos próximos 7 dias, mas sábado ela já entra em Áries. Aí a energia muda completamente, tá? Áries, ação, coragem, iniciativa. Sábado vai ser aquele dia que você vai acordar e vai dizer, gente, nesse sábado eu vou bombar, vou pra rua, vou fazer, vou acontecer. E é literalmente isso que você vai sentir nesse sábado, até porque Mercúrio no sábado ele deixa de estar retrógrado, tá? Ele não volta direto para o movimento normal, é assim que funciona. Tem um estágio chamado estacionário que vai consumir boa parte desse sábado, que é quando eu ensinei para vocês, olhando para o planeta e ele está visivelmente em marcha ré, quando ele para da marcha ré para começar a andar para frente. Mas aí no sábado você já tem essas duas energias, ele já volta ao normal, com uma lua crescente em Áries, o copo começa a encher e já começa a encher com força, você abriu a torneira com força, está caindo muita água e é literalmente o que vai se sentir, inclusive no domingo, tá? No sábado e no domingo. Então você já vai acordar no sábado com vontade de querer fazer, de querer resolver coisa, vamos fazer coisa, vai te dar um impulso, inclusive, de, quer saber, eu vou direto no mercado, vou começar a fazer compra para ceia de Natal, e é normal que aconteça, vai acontecer, porque essa energia vai estar muito, muito favorecida para esse dia, tá? E a gente vai querer muito fazer, resolver. A única coisa no sábado é que a gente tem um aspectozinho desafiador, tá? Que não é tão bom assim, é desafiador entre Vênus e Urano. E você vê que Vênus está mandando essa semana, né? Então, assim, o que pode acontecer no sábado? O amor estava no ar, presta atenção, o amor estava no ar. E aí no sábado vai te vir, por conta desse impulso, dessa lua em Áries, um impulso de, quer saber, essa relação não tem para dar certo. E aí você termina essa relação, e o pior, por conta desse Áries, você não vai terminar essa relação bonitinho. Você pode terminar ofendendo, falando que não pode ou que não deve. Então, cuidado com esse movimento e perceba, às vezes é só uma vontade. Aí no domingo, você acorda, meu Deus, o que eu fiz ontem? Não era para fazer nada disso, porque a natureza às vezes nos dá esse empurrão. Então, o desafio é exatamente esse. Mesmo que sua relação não esteja tão bem assim, evita no sábado qualquer tipo de movimento, de rompimento, que vai ser um rompimento feio, tá? Não vai ser um rompimento bonitinho não, nem docinho não. Então, se puder evitar, é melhor. E no domingo, a gente tem a mesma lua em Áries crescente, então domingo é outro dia que a gente vai acordar, vamos fazer, vamos acontecer. E aí, olha só, Vênus já muda para um outro aspecto positivo, ele sai daquela grura lá de terminar mal uma relação. E aí Vênus,
ele ingressa em Sagitário, gente. Então é assim, vamos lá. Trocando em miúdos, é a semana do amor, tá? É a semana do amor. Então, se você ama, no domingo é incrível. Você já viveu uma quarta-feira legal, a dois, você já curtiu ali. No domingo, você vai ter a sensação que a sua relação é a relação perfeita, é uma relação de conto de fadas, eu escolhi a pessoa certa para a minha vida. É muito engraçado essas energias, que vai vir de fato essa energia, e aí é o Áries funcionando ao contrário, porque a configuração de Vênus já mudou completamente, ela entra em Sagitário, Júpiter faz assim em Vênus, nessa energia do amor, e aí é muito amor, gente. Domingo de verdade, sabe? Tem essa energia boa, e domingo ainda tem outra coisa aqui, tá? É um dia propício daqueles que você tá ali com seu pai, que não sei o quê, e aí numa conversa, tá docinho, tá gostoso, caramba, pô, faz tanto tempo que a gente não viaja, e se a gente fizesse aí uma viagem a dois, uma viagem, vamos aproveitar, sei lá, as crianças estão indo, vamos aproveitar, gente, pode ser até que você concretize um sonhozinho seu, que envolva até viagem, porque é Sagitário, né? Então pode ser que envolva uma viagem que no domingo você decida, não, eu vou olhar aqui, vou procurar, vou olhar numa agência, vou fuçar aqui, vou ver uma promoção para a gente passar uns dias e não sei o quê. Você vai ver, domingo é um dia muito propício para isso, tá? De qualquer forma, sábado e domingo são dias que vão te implorar, vem para a rua, vem fazer alguma coisa. Não é dia muito bom para ficar em casa, curtindo fossa, nem nada. Vai para a rua, pega um sol, se tiver sol, pega um sol, dá uma volta de bicicleta, faz uma caminhada. Isso é muito gostoso, tá? E quando é final de semana, então é mais gostoso ainda. Aproveitem a energia desse final de semana em particular. Torcer para não chover na sua região, na sua cidade, para que você possa aproveitar essa energia. E essas foram as previsões da semana. A gente vai chamar nossa segunda musiquinha do dia, e é uma musiquinha muito especial. Dani, tá na agulha aí? Uma música muito especial. Eu escolhi a versão mais clássica dela, de 1978, não podia ser outra que não Love is in the Air, do Joe Paul Young. Então vamos curtir, o amor está no ar, gente. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.
Estamos de volta no Cosmo Alma, Rádio Tropical Web Brasil. Sejam bem-vindos de volta. Espero que tenham curtido Joe Paul Young, Love is in the Air. Já foi tema de novela. Essa música é um clássico e é muito legal poder tocar ela aqui no dia de hoje, tá? E aí, já me passaram no fone aqui, enquanto a musiquinha estava tocando, duas perguntas pertinentes já sobre a Black Friday. Olha, mas perguntas importantes, tá? A primeira é perguntando o que precisa para fazer. Então, vamos lá, o que precisa? Você vai fazer o contato e, obviamente, você vai deixar o seu contato para que a gente faça a agenda e marque para você. Mas, para quem nunca fez, o que é necessário é o dia de nascimento, o município, local onde você nasceu e o mais importante de tudo é a hora, tá? A hora o mais precisa possível, tá? A hora que determina de verdade a fotografia do céu do momento do teu nascimento, tá? A outra pergunta é se tem prazo da Black Friday ou como é que faz a Black Friday. Num primeiro momento, o prazo é a agenda. Eu abri um X número de atendimento para dezembro, janeiro e fevereiro. É um número limitado, obviamente. Vamos lá, é um número que beira aí entre 20 e 30 atendimentos. A gente vai encaixando na medida do que as pessoas forem pedindo. Então, vocês vejam, são poucas vagas. Não tem prazo, mas eu vou dar preferência, obviamente, aos primeiros que fizerem contato, tá? Então, tanto quem mandar pela rádio, que tem lá o reloginho marcando hora e dia e tudo mais, ou nos outros meios de comunicação, eu enchi a agenda, vai funcionar o enchimento da agenda. Enchi a agenda, eu vou fechar, eu não tenho condição de atender mais, ok? Me passaram aqui no fone, estou passando a resposta para vocês. Então, vamos lá. E aí, chegamos na última parte do nosso programa, que é o momento saúde. E aí eu estou pegando esse gancho dessa semana, exatamente dessa semana, onde a natureza diz pra gente assim: olha, são dias menos produtivos, só que o homem, o ser humano, ele criou para si um relógio próprio, que é assim, vamos lá, vamos lembrar o primeiro programa, onde eu expliquei o reloginho astrológico, que é o relógio da natureza, tá, gente? E o relógio que o homem inventou, dias da semana, dias de trabalho, etc, etc. Desde sempre, desde o tempo das cavernas, que os seres humanos, eles cumprem o ciclo da natureza. Se é noite é para dormir, se é dia é um dia para você ir à caça, colher um tubérculo, um fruto, uma folha. Sempre foi assim. Caiu a noite, você vai dormir. O sol apareceu, você acorda e vai para a vida. Sempre foi assim. Só que, com o tempo, e principalmente com a revolução industrial no mundo, que se deu ali no século XIX, a gente criou um relógio de trabalho mais restrito e a gente deixou a natureza de lado. E o pior, com os confortos, do mundo moderno, aí é que a gente esqueceu o relógio da natureza completamente. Quem aqui não vai dormir 1, 2 horas da manhã? Como 1, 2 horas da manhã? Isso era impensável no século X, XII, VIII, sabe? Antes de Cristo. Não, o sol se pôs, você não tem energia elétrica. O que você vai fazer acordado? O que vai te entreter? Você não tem luz mais natural, você vai dormir. Aí, de manhã, você acorda. E isso é um ciclo natural. E a gente deixou todo e qualquer ciclo natural em segundo plano. E aí, quando eu digo que é uma semana pouco produtiva, é porque é mesmo. E é da natureza ser pouco produtiva. Porque vai ter uma semana onde eu vou dizer: olha só, essa semana está muito produtiva, vamos meter a mão na massa. Só que, infelizmente, o reloginho que nós, seres humanos, criamos não funciona desse jeito. Tanto que vocês me veem muito falar aqui medicina Ayurveda. E é muito mesmo, porque eu acho a melhor medicina do mundo. E não é porque ela tem 5.000 anos e funciona até hoje, não.
dia até me gabar disso, não é nada disso. Vou repetir, é uma medicina que ela cuida da tua saúde para você não ficar doente. Você não vai ficar doente. Você entende a diferença? Porque nós ocidentais, a gente só procura ajuda quando está sentindo alguma coisa. Quando está doendo, quando está passando mal, quando comeu alguma coisa errada, aí a gente apela para um médico ou para um remédio. Só que se a gente honrasse e cumprisse o reloginho da natureza, ou o que a medicina Ayurveda nos diz para fazer, você nunca ia passar mal, você nunca ia precisar do médico. Por incrível que pareça, não é absurdo o que eu estou falando, porque eu sigo essa medicina e eu dou dicas, e muitas dicas, e cada vez eu vou dar mais dicas, e o mais incrível, e aí a gente chama de coincidência, mas não tem coincidência. Eu tive o prazer ontem de participar de uma palestra de medicina Ayurveda à noite, dentro do horário Ayurveda ainda, porque se dorme cedo, e aí eles estavam falando exatamente disso. Isso já estava na minha cabeça de falar, eu falei, não, veio como assunto, é o assunto do programa do dia e pronto, que eles chamam de ciclo circadiano. Literalmente são 6 ciclos por dia, tá? Que aí fala de dosha, é uma coisa que eu posso até trazer num outro programa para vocês, vai ser um prazer falar disso, vai ser até gostoso falar disso. Posso até me comprometer em dezembro, já que é um mês especial, de falar sobre isso, onde a gente tem 6 ciclos diários, onde de fato o nosso próprio organismo espera que a gente cumpra os horários da natureza, só que a gente não cumpre. Então, para a medicina Ayurveda, você tem hora para comer, mas a gente nunca come na hora certa. Para a medicina Ayurveda, você tem a hora até de rezar, olha que coisa doce, maravilhosa. Só que, de verdade, pare e pensa, quando foi a última vez que você parou para rezar? Seja franco com você, não precisa ser franco comigo, não. Eu vou sempre bater nessa, seja franco com você. Quando foi a última vez que você parou para rezar e agradecer o que quer que seja, ou o maior conforto que você conquistou? Quando foi a última vez? Então, a gente perdeu esse contato do reloginho da natureza e, assim, seria legal se a gente pudesse cumprir uma outra coisa. E aí, como mensagem final da semana, é exatamente isso. Gente, a gente está em pleno século XXI. A gente está vivendo o melhor que o mundo pode oferecer para a gente. A gente nunca teve tão conforto, tantos equipamentos, tanta coisa ao nosso dispor, internet, carro de última geração, daqui a pouco o carro que voa, sabe, equipamento de última geração, Smart TV, televisão de não sei quantas polegadas, sabe, entretenimento, você tem tudo ao seu alcance, tudo é o maior conforto que o ser humano já teve na história da humanidade. Obviamente, as grandes civilizações antigas, a gente não estava lá, a gente não tem como precisar muito dessas coisas, mas nesse momento, olha para esse momento, cara, o mundo ele pode oferecer tudo para você, absolutamente tudo para você. E aí eu vou deixar uma pergunta no ar, uma pergunta muito capciosa, uma pergunta mesmo para te incomodar. Nesse momento, eu quero te incomodar. Se a gente tem todos os confortos do mundo, se você não precisa mais sair para caçar, para comer, se você não precisa, porque isso está ao teu alcance, o mercadinho do teu bairro está a 1 quarteirão de você, é só você ir lá, você escolhe o que você quiser, você come o que você quiser, está tudo ao teu alcance. E a pergunta é, por que nesse momento da humanidade é um momento onde o ser humano está mais doente? Por que será que a gente está vivendo doenças severas, doenças da mente? Não são nem tanto as doenças do corpo, doenças da mente. A gente nunca teve tão estressado, a gente nunca teve tão ansioso, a gente nunca teve com tanto medo. Por que será que nesse momento o ser humano está vivendo essa dualidade do conforto extremo e da doença extrema? Porque doença de cabeça é pior que uma doença física. Quebrar uma perna
Você vai lá, engessa, conserta, em 30, 60 dias você está jogando bola de novo. E doença da cabeça? Como é que você cura doença da cabeça? Quem já experimentou a ansiedade sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe? Quem hoje sofre de bipolaridade sabe exatamente do que eu estou falando. Então, por que no momento em que o mundo está tão maravilhoso, a gente está tão doente? A única coisa que eu vejo abrir, principalmente na minha cidade, no meu bairro, é uma farmácia por semana ou por mês. A gente nunca teve tão doente. Vamos olhar para isso. Vamos olhar para a natureza. Olha para a natureza. A natureza tem o tempo dela. A natureza tem o inverno, tem o verão, tem a primavera, tem o outono. E você tem o quê? Aí você vai dizer, eu estou doente de tal. Doente? A natureza não te fez para ser doente. Você é perfeito. Já falei isso aqui. Você é um ser perfeito. Você é Deus. É uma alma num corpo perfeito. Ele funciona perfeitamente. Então, por que a gente escangalha o próprio corpo? É uma reflexão para você ruminar aí ao longo desses dias pouco produtivos, tá? Então, aproveitem a semana. Espero que tenham gostado do programa de hoje. A gente está chegando ao fim. A gente está até um pouquinho atrasado. A gente está chegando ao fim do programa. Mande sua mensagem. Não deixe de compartilhar suas ideias. Se você tem uma pergunta, manda para cá. Eu sou Alexandre P. Esse é o seu Cosmo Alma. Nós estamos na Rádio Tropical Web Brasil. Foi uma honra, foi um prazer fazer esse programa para vocês. E lembrando mais uma vez, dezembro, não percam. Gosta do programa? Indica para um amigo, indica para um parente, porque dezembro é futuro. A gente vai falar muito de futuro e eu conto com você. Tá bom? Gente, gratidão, boa semana, beijo na alma. Namastê para todo mundo aí.